Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a patologia do sistema respiratório, tudo que a gente vê aí nessa matéria relacionada a esse sistema, tá? Então vamos começar aqui. A primeira coisa que a gente vai conversar é sobre o DPOC, tá? Condição relacionada ao DPOC basicamente é uma doença inflamatória obstrutiva crônica, tá? E essa doença inflamatória obstrutiva crônica ela vai gerar então uma obstrução ao fluxo aéreo. E essa obstrução ela é não totalmente reversível, tá? Então, quando o paciente tem DPOC, ele vai ter DPOC para sempre, não tem como reverter isso daí, é um quadro crônico de fato, e que vai ser caracterizado pela formação, então, de enfisema pulmonar e também de bronquite crônica. Então, esses dois quadros, eles têm que estar juntos para a gente caracterizar uma doença como DPOC, tá? Quando a gente pensa, então, no DPLC, a gente tem que entender primeiro a composição alveolar, né? O que que tem ali no alvéolo que vai fazer parte, então, da fisiopatologia, tá? Do DPLC, tá? E principalmente da enfisema nesse caso. O que a gente tem lá? A gente tem pneumócitos. Os pneumócitos do tipo 1, eles são estruturais, então são células que existem ali para compor mesmo esse alvéolo, tá? Então o pneumócito tipo 1, ele fica formando a parede, né, do alvéolo, né? Então isso seria uma função mais estrutural. Normalmente essas células elas não são capazes de se dividir, né? Então elas não conseguem recompor o tecido caso esse tecido seja destruído. Diferente do pneumócito do tipo 2, que é essa célula enorme que fica aqui. E essa célula, o pneumócito tipo 2, é quem produz o líquido surfactante, mas além disso, o pneumócito tipo 2 ele tem uma função interessante de recomposição tecidual, porque ele consegue se diferenciar, ele consegue se dividir, diferentemente do pneumócito do tipo 1. Então, quando tem algum tipo de lesão no septo alveolar, quem vai consertar isso daqui, ou pode chegar a consertar isso daqui, é o pneumócito do tipo 2, tá? Outras estruturas interessantes aqui da gente olhar é o interstício, depois a gente vai falar sobre pneumonia intersticial, e a gente vai ver que é nesse local aqui, né, que ocorre, então, a pneumonia, no caso da pneumonia intersticial, tá? Existem células intersticiais, a luz do capilar, né, o capilar fica ali no septo alveolar, o espaço alveolar aqui para dentro, tá? Então, é isso que a gente tem como estrutura de composição alveolar. Quando a gente pensa na bronquite crônica, que faz parte, então, do DPLC, a gente vai pensar, então, numa condição que vai gerar tosse crônica persistente, uma produção muito excessiva de muco e também a característica que ela vai acontecer, então, na maioria dos dias, durante 3 meses, por pelo menos 2 anos, ali no período pelo menos de 2 anos, para a gente caracterizar como bronquite crônica. Qual que seria a fisiopatologia desse quadro? A gente tem, então, um agente desencadeante, normalmente é o tabaco, tá? Então, o paciente tabagista, ele tende a ter DPOC, não são todos, mas é uma condição muito comum em pacientes tabagistas. E também condição genética, né, da pessoa, predisposição genética, vai fazer com que haja uma ativação de resposta do tipo TH1, aumentando a resposta de macrófago, de linfócito TCD8 e também aumentando a produção de IL-8. E com essa resposta inflamatória, pode acontecer, e nesse caso da bronquite crônica, vai acontecer processo de remodelamento, que seria então uma hipertrofia da camada muscular lisa, uma hiperplasia de glândulas submucosas, um espessamento da membrana basal e também o aumento da produção de muco, além do próprio infiltrado inflamatório. Então, a gente vê essa alteração aqui acontecendo nos brônquios, tá? Então, isso seria a bronquite crônica. Quando a gente pensa no enfisema pulmonar, qual que vai ser a ideia do enfisema pulmonar? O enfisema pulmonar, ele basicamente vai ser gerado, então, pela presença da nicotina, que vai ser fagocitada pelos macrófagos, e os macrófagos começam, então, uma reação inflamatória, mandando, então, quimiocinas para recrutamento de neutrófilo, e quando esses neutrófilos chegam no sítio inflamatório, eles começam a liberar elastase, e a presença da elastase faz com que haja a quebra da elastina, tá? Essa quebra de elastina ela vai ser muito importante para a quebra do septo interalveolar, ou seja, a destruição do septo interalveolar, que faz então a patologia da enfisema pulmonar, que seria então a destruição do parênquima pulmonar, aumentando o espaço aéreo, né, e diminuindo então a quantidade de vasos, né, pode favorecer, por exemplo, a formação de hipertensão pulmonar, que pode gerar um corpo pulmonar. Então, tudo isso aí a gente já sabe e a gente vai conversar também durante esse vídeo, tá? Uma outra coisa interessante sobre a nicotina é que ela pode inibir a ação da alfa-1 antitrypsina, né? E ela inibindo diretamente a ação da alfa-1 antitrypsina, ela acaba gerando um desbalanço entre proteases e antiproteases, que no final das contas também vai gerar essa destruição de septos interalveolares, porque não vai ter um controle sobre a ação da elastase.
né? Então aí você acaba perdendo o septo alveolar também, tá? Esse enfisema pulmonar, quando ele é causado por tabaco, ele vai ser uma lesão centroacinar e ele pode ter, então, né? A gente vai observar fusão alveolar, né? Então, são as lesões septais que causam essa fusão alveolar. Compressão alveolar, que pode gerar, na macroscopia, bolhas nos parênquimas, tá? E aí a gente vai poder observar isso na macroscopia também, tá? Enfisema, ela pode ser paraseptal ou irregular. O enfisema paraseptal vai acontecer em regiões próximas à pleura, né? Então, ficam em regiões mais distais. E o irregular, ele vai acontecer em qualquer ponto, né? Ele vai ficar com uma distribuição irregular ali, né? No parênquima, tá? Então, tem uma distribuição irregular. Isso pode acontecer também, tá? Aqui a gente observa as bolhas, né? Que são formadas no aspecto macroscópico e o aspecto microscópico, né? Então, você vê que tem um espaço aéreo muito grande porque houve destruição de septos interalveolares. Esses septos eles ficam até mais fininhos, mais delgados aqui, pela grande presença de ar, né, nessa cavidade. Então, esse aqui é o parênquima pulmonar diferente do normal, né? Então, ele tem um espaço aéreo muito grande, tá? Isso gera fisiopatologia, isso gera a patologia da enfisema pulmonar, tá? Outra doença obstrutiva, e que nesse caso aqui ela pode ser revertida, tá? E ela é totalmente reversível, é a asma, né? A asma é uma doença inflamatória, né, de vias aéreas inferiores, e essa doença inflamatória de vias aéreas inferiores, ela causa uma resposta de hiperresponsividade brônquica, tá? E essa hiperresponsividade brônquica, ela é totalmente reversível por uso de medicações, né, como um SABA, por exemplo, né, de resgate, corticoide inalatório, né, o controle ambiental, a gente pode ter o controle dessa hiperresponsividade brônquica, além do fato de que ela pode ser controlada de forma espontânea, tá? A característica principal da asma é que ela é uma doença crônica, mas que apresenta agudizações. Então, a pessoa vai ter momentos ali de agudização, e nesse estado de mal asmático, ela vai ter, então, febre, ela pode ter, né, febre, tosse produtiva ou não, expectoração, né, e até mesmo óbito, né, se ela não tiver o controle desse quadro, né, de forma correta. Quando a gente pensa na fisiopatologia da asma, a gente tem, então, um alérgeno, né, então, exposição a alérgenos, gerando uma resposta do tipo TH2. Então, gera ativação de linfócito TCD4, esse linfócito TCD4 vai produzir IL-4 e IL-5, produção de IL-4 para gerar reação de atopia, né, diferenciando linfócito B em plasmócito, e aí faz com que ele comece a ter uma produção de IgE, né, que vai gerar, então, a reação alérgica, além do fato de que a IL-5 vai ativar o eosinófilo, que também vai favorecer a reação alérgica, tá? E aí a gente consegue observar aqui nessa lâmina, né, que existe, então, olha, presença de muco, né, nessa região que seria a luz alveolar, né, é, a luz do parênquima, né, no caso, e aqui a gente consegue perceber um espessamento das paredes, né? Então, tem espessamento da membrana basal, a camada muscular lisa fica mais espessa, né? Então, a gente percebe essas alterações aqui na asma, tá? E a bronquiectasia, né, que é menos comum, a gente não vê tanto mais, mas ela é caracterizada, então, por uma dilatação permanente da luz dos brônquios, tá? Que vai ser gerada por destruição da musculatura lisa e também por destruição do tecido elástico, né? E isso é gerado por conta de infecções, principalmente infecções necrotizantes crônicas, tá? Então, a pessoa que está exposta ali há muito tempo a vários tipos de infecção, ela pode ter uma bronquiectasia, e aí a gente vai observar na macroscopia que a gente vê brônquios dilatados até mesmo de forma periférica, né? O que não é muito comum de ser encontrado aí numa macroscopia comum, tá? Então, é isso que a gente vê na bronquiectasia, menos comum hoje em dia, né? Porque a gente controla mais facilmente esses quadros. Pensando agora na parte circulatória, né? Então, de hemodinâmica, a gente pode pensar em embolia pulmonar, né? Dentro da patologia do sistema respiratório, embolia pulmonar é extremamente importante. Qual que é a ideia da embolia pulmonar? Basicamente, ela é uma impactação, né, de partículas, podem ser gasosas, podem ser gordurosas, né? Podem ser líquidas, né? Do leito vascular pulmonar, né? E essa impactação vai gerar dispneia, vai gerar tosse, dor torácica, hipotensão arterial, tá? Pode ser um quadro agudo, pode ser um quadro que não gera nenhum sintoma, nenhuma sintomatologia. A gente vai ver isso daqui a pouco, mas é um quadro ali de situações variáveis, tá? Geralmente, a embolia pulmonar, ela se dá com início em veias profundas de membros inferiores, coração direito também, se você tiver algum tipo de insuficiência, e catéteres venosos centrais também podem iniciar, então, essa fisiopatologia da embolia pulmonar, tá? Como fatores de risco, a gente tem neoplasias, principalmente malignas, né? Podem gerar, então, um quadro de embolia pulmonar, obesidade, sedentarismo, imobilização prolongada, tanto por sedentarismo ou por
cirurgias, né, e tudo mais, a própria cirurgia vai ser um fator de aumentar a coagulabilidade sanguínea e a própria gravidez que também vai cursar com esse aumento de coagulabilidade, tá? Então, uso prolongado de anticoncepcionais orais, isso daí é um pouco controverso, mas a gente sabe que tem alguma relação sim, tá? Então, são fatores de risco possíveis para embolia pulmonar. Quando a gente pensa em embolia pulmonar, a gente vai pensar em possíveis acometimentos diferentes, tá? Então, a gente pode pensar na impactação de um ramo da artéria pulmonar, tá? Então, esse seria o caso aqui da letra A, né? Isso aqui é uma embolia maciça, né? Geralmente ela vai gerar morte súbita. Por quê? Porque ela gera uma insuficiência respiratória aguda, né? A pessoa, ela tem ventilação, mas ela não tem perfusão nenhuma nesse pulmão inteiro, tá? Então, ela entra num quadro de insuficiência respiratória aguda e isso daí geralmente vai gerar morte súbita, tá? O paciente não vai sobreviver nesse caso aqui, tá? Isso pode gerar, inclusive, um aumento muito grande de pressão é, pulmonar, né? E isso gerar um corpo pulmonar agudo, né? Que pode também gerar a morte súbita, porque o ventrículo direito ele ainda não teve tempo suficiente para hipertrofiar, e aí você fica com uma perfusão praticamente nula, né? Então, isso pode gerar morte súbita. Tá? Nesse quadro B aqui, a gente vai ter então uma impactação de vasos de médio calibre e pequeno calibre também, tá? Pode acontecer, mas é mais de médio calibre. Aqui houve a ocorrência de um infarto, lembrando que o infarto no pulmão geralmente ele vai acontecer em lobos inferiores, tá? Mas aqui está demonstrado aqui no lobo médio. Mas o que vai acontecer aqui? Isso daqui vai gerar então uma necrose isquêmica do parênquima, tá? Normalmente isso vai acontecer em pacientes que possuem outras condições, né? Como DPOC, né? Ou já tiveram tuberculose antes, alguma questão assim, que faz com que o pulmão dele seja menos suscetível a aguentar mesmo uma isquemia por muito tempo, né? Até porque a gente sabe que o pulmão tem uma circulação dupla, né? Que consegue, então, segurar um pouco mais esses quadros de infarto, né? A gente vai falar do infarto pulmonar daqui a pouco também, tá? E na C aqui a gente vai observar, então, formação de vários êmbolos pequenininhos, tá? Em vasos de pequeno calibre e também, principalmente em capilares. E isso daqui geralmente vai ser assintomático, tá? Mas pode ter, sim, um impacto ali, né? Sintomático, clínico para o paciente, se ele tiver uma quantidade muito grande desses êmbolos, né? Então, para o paciente com trombofilia, por exemplo, ele tem maior chance de formar trombos, pequenos trombos, e isso ir acumulando ali, no decorrer do tempo, isso acabar aumentando a pressão intrapulmonar, né? E aí gerar, por exemplo, uma hipertensão pulmonar, um corpo pulmonar agudo, né? Que pode, inclusive, impactar numa morte súbita, mas nesse caso é muito mais difícil disso acontecer, tá? E também vai ser influenciado diretamente pelo fato do paciente ter uma doença de base ou não, né? Se tem uma DPOC, se não tem, né? Se tem uma outra condição pulmonar que pode acabar fazendo com que ele tenha mais problemas por conta, então, desses microêmbolos aqui que foram formados, tá? Mas normalmente isso aqui não vai gerar nenhuma repercussão, né? Só se tiver esses quadros aí mais difíceis, né? De difícil controle. Tá? Quando a gente olha na microscopia, né, a gente vai observar, então, isso daqui seria o parênquima pulmonar, né, isso daqui um vaso, e esse vaso aqui, ele está com um êmbolo muito grande aqui dentro, assim como esse daqui está com um êmbolo muito grande, com um espacinho só para passagem de sangue, né, teve até extravasamento sanguíneo aqui nessa lâmina, tá? Então, a gente observa praticamente uma obliteração do vaso por conta aí do êmbolo, tá? O infarto pulmonar, ele é uma consequência possível, né, da embolia pulmonar, tá? Então, o que vai acontecer no infarto pulmonar? Ele vai ser, então, uma necrose isquêmica do parênquima pulmonar, tá? Especialmente em lobos inferiores, que a gente vai observar, normalmente de característica hemorrágica, então a gente vê essa coloração mais avermelhada, né? Se isso daqui tivesse fixado, ia estar preto, mas normalmente quando a gente pega o órgão assim, a gente vê, então, um parênquima, né, nesse local mais avermelhado, né? E normalmente o infarto pulmonar ele não vai ter tanta repercussão assim se o indivíduo for um indivíduo rígido antes de ter um infarto pulmonar, tá? Porque no pulmão a gente tem duas circulações, né? A gente tem a circulação brônquica e a circulação arterial, o que traz ali um pouco de redundância, ou melhor, muita redundância, tá? Para esse tecido, a menos que esse indivíduo tenha, então, uma impactação muito grande de várias regiões, né, do pulmão, ou tenha realmente uma condição de base, né, respiratória, pulmonar, aí ele vai ter problema. Mas fora isso, ele não vai ter tanto problema por conta disso. Normalmente, o infarto pulmonar, ele vai ser em forma de cone ou de cunha, tá? Ele tem esse formato, sendo que no ápice, né, desse cone ou dessa cunha, você tem, então, o vaso que teve o problema, que teve a obliteração, e na base você vai ter, então, normalmente, né, indo em direção à pleura, tá? Então, começa aqui internamente e vai em direção à pleura, formando essa base, tá? Lembrando que a gravidade está diretamente relacionada, então, com o estado de saúde do paciente, antes de ter o infarto, tá?
O edema cardiogênico, o que que vai acontecer nesse caso, né? Pode ser gerado por insuficiência cardíaca congestiva, né, por estenose mitral ou até mesmo por infarto agudo do miocárdio com falência de ventrículo esquerdo, né? O que que vai acontecer aqui? A gente vai ter uma dificuldade, né, do pulmão de enviar o sangue de volta para o coração. E isso faz com que haja, então, uma sobrecarga, né, do leito vascular pulmonar e aumenta a pressão hidrostática, né, nesses vasos, que faz com que haja formação do edema, tá? Então, a gente vai observar aqui essa formação de edema, né, no parênquima pulmonar, tá? Isso seria o edema cardiogênico. Aqui, de novo, observando aqui, né, a presença de uma substância amorfa, né? Normalmente é uma substância acidofílica que vai estar presente aqui dentro da luz dos alvéolos, tá? Outra coisa importante que a gente pode observar, né, a gente vai poder observar a presença de hemosiderina, né? Então, os macrófagos aqui dentro, né, do parênquima pulmonar, eles podem começar a fagocitar, né, as hemácias e tudo mais que morreram ali, e essa morte de hemácia faz com que haja liberação de hemosiderina e fica com esse aspecto amarronzado aqui na lâmina, tá? Então, a gente vai observar um líquido intraalveolar, né, uma substância amorfa e acidofílica, e na morfologia, né, na macroscopia, a gente vai ter um pulmão mais pesado, úmido, inicialmente em lobos inferiores. Isso pode ser observado, inclusive, em exame de imagem, tá? A hipertensão pulmonar, né, ela tem várias causas diferentes, né? Ela pode ser hipercinética, né, por aumento de fluxo sanguíneo, tá? Normalmente por conta de alguma condição cardiológica congênita, né? Não é tão comum assim. Pode ser passiva por uma hipertensão sistêmica prolongada. Pode ser obstrutivo por obstrução vascular, uma embolia pulmonar, por exemplo, ou vasoconstritivo, né, por uma vasoconstrição pulmonar que gera uma hipoxemia crônica, gera remodelamento, gera fibrose, que aumenta a resistência vascular do pulmão, né? Então acaba que você tem um aumento de pressão pulmonar, tá? Geralmente a gente vai caracterizar hoje em dia de 20 a 25 milímetros de mercúrio de pressão, a gente já considera, né, no ecodoppler, a gente já considera que está com hipertensão pulmonar, acima de 40 milímetros de mercúrio já é uma condição muito grave, tá? Ela pode ser de origem primária e pode ser de origem secundária também. Normalmente a secundária vai se associar com patologias como DPOC, pode gerar então o corpo pulmonar, tanto agudo quanto crônico, tá? Classificação da hipertensão pulmonar, a gente vai pensar numa hipertensão secundária, insuficiência cardíaca esquerda, tá? Vai aumentar a pressão pulmonar, por quê? Porque aumenta a pressão hidrostática, tá? Então, é uma causa cardiogênica, gerada por pneumopatias ou hipoxemia, que é o corpo pulmonar, tá? Tromboembólica crônica, né? Então, o paciente que tem aquele quadro C lá que a gente viu anteriormente, né? Ele pode acabar aumentando aos poucos a sua hipertensão pulmonar, né? A sua pressão pulmonar, né? E aí gerar, então, essa hipertensão, tá? E pode ser também de origem multifatorial, né? Quando a gente olha para a morfologia, né, da hipertensão pulmonar, a gente vai pensar, então, em aterosclerose em grandes vasos, o que não é tão comum de ser observado assim, e em pequenos vasos a gente vai ter mais impacto, né? O que que a gente vai observar aqui? Hiperplasia e hipertrofia da camada média, né? E também fibrose da camada íntima, tá? Então, você vê que esses vasos aqui, eles têm um calibre muito maior do que o normal, né? São vasos com paredes muito mais grossas do que o normal. Reduz a luz, né? Por conta dessa hipertrofia e hiperplasia, né? E aí você acaba agravando a hipertensão, porque você está diminuindo mais ainda, né? O espaço ali de presença de perfusão sanguínea, tá? Então é mais difícil aí para esse pulmão se recuperar por conta desse remodelamento que acontece tentando ajudar, mas acaba atrapalhando, né? Pode acontecer lesão plexiforme, né? O que que seria, então, nesse caso? Não é tão comum, né? Mas é a formação de tufos de capilares dentro ali da luz de vasos que, né, tiveram essas alterações por conta da hipertensão pulmonar, tá? Então, não é tão comum hoje em dia porque a gente consegue controlar esse quadro antes de começar a acontecer isso daí, né? Muito comum em pacientes que têm alguma doença congênita do coração, aí ele está há muito tempo, né, exposto àquele quadro e aí acaba formando isso daí, tá? Quando a gente pensa em pneumonia, o que que a gente vai pensar? É uma doença inflamatória, né, aguda, infecciosa do parênquima pulmonar, e ela vai ter, então, vai cursar, né, com uma alteração da função de troca gasosa pela presença, principalmente, de exudato na luz ali dos alvéolos, tá? Principalmente quando a gente fala de pneumonia bacteriana, né, que é a mais comum. A pneumonia pode ser gerada por vírus, né, pode ser gerada por fungos e pode ser gerada também por parasitas, mas principalmente por bactérias, tá? E aí eu listei aqui algumas bactérias que são as principais causadoras de pneumonia. A gente vai ver que tem umas características importantes para a gente olhar, tá? Então, o que a gente vai olhar primeiro? Broncopneumonia. Tem dois tipos de pneumonia: pneumonia lobar e pneumonia lobular.
A lobular é a broncopneumonia. Qual que é a ideia da broncopneumonia? Ela tem algumas características importantes. Ela acomete os extremos de idade, então crianças e idosos, tá? Ela é mais comumente causada por estafilococcus, streptococcus e o Haemophilus influenzae, tá? Apresenta focos múltiplos de inflamação, isso é uma característica muito importante, tá? Então, vários focos diferentes no pulmão, né, de inflamação. Pode acontecer de forma bilateral, ela não é localizada, e quando a gente olha na microscopia, o que que a gente vai observar aqui? A gente tem um parênquima normal, né? E do lado aqui a gente vai ter um parênquima que está com uma consolidação muito grande, né? Aqui a gente observa que os septos eles se mantêm e aqui a gente não vê septos interalveolares, né? A gente está vendo só o exudato mesmo, porque a broncopneumonia ela pode destruir mesmo os septos alveolares, tá? Então, existe essa alteração que a gente pode observar na lâmina, né? De novo aqui, né? A gente tem destruição de septos, né? E aí a gente acaba gerando essa imagem aqui com exudato purulento, né? Fibrino purulento, e aí ele fica acidofílico e a gente consegue observar dessa forma, né? Uma característica muito importante, então, são duas, na verdade. A broncopneumonia, ela é multifocal, então ela pode acontecer nos dois pulmões, em vários locais do pulmão ao mesmo tempo, tá? Não precisa ficar preso em um lobo só. E na lâmina ela vai então destruir os septos alveolares, o que não vai acontecer na pneumonia lobar, tá? Pneumonia lobar, então, ela vai cometer principalmente adultos, né? Geralmente causadas por pneumococos, 90 a 95% dos casos, tá? Ela vai acometer somente uma região, tá? Então vai gerar uma consolidação muito bem delimitada. A gente vai conseguir ver as fases dessa pneumonia muito facilmente, diferente da broncopneumonia, tá? Ela também vai gerar uma exudação, né, muito extensa e uma disseminação muito rápida do patógeno, tá? Quando a gente olha na microscopia, a gente vai observar que os septos interalveolares eles se mantêm dentro aqui dessa região de exudato, mas a gente percebe a presença, né, de exudato bastante presente aqui nessa imagem, tá? Então a gente vê que faz muito parte também da fisiopatologia dessa pneumonia, tá? E quando a gente olha para as fases da pneumonia, ela pode ser dividida então em congestão, tá? Que seria a fase inicial. Então você tem septos congestos e com edema, tá? Várias bactérias na luz alveolar e poucos neutrófilos. Então ainda não começou exatamente o processo de resposta, né? Vem a fase de hepatização vermelha, você tem os alvéolos com exudato inflamatório, fibrina e bactérias, e ele fica com um aspecto, né? O pulmão fica com um aspecto de fígado, por isso que fica hepatização vermelha, tá? Porque fica com uma coloração parecida com o do fígado, né? Hepatização cinzenta, que a gente vai ter então redução da congestão, redução do edema e o número de bactérias também diminui, mas você tem um infiltrado de mononucleares. Então aqui na hepatização vermelha, o infiltrado ele é formado por polimorfonucleares, neutrófilos. Aqui a gente já tem mononucleares, macrófagos e principalmente linfócitos presentes aí nesse momento, tá? Então, tem mais linfócitos do que qualquer outra coisa aqui, a gente vai ver um negócio um pouco mais basofílico, talvez, tá? E na resolutiva, que você vai ter, então, lise do exudato, com reabsorção dos restos celulares e restabelecimento da penetração de ar nos alvéolos, ou seja, curou a pneumonia, tá? Então, essas são as fases da pneumonia, né? Existe a pneumonia viral, né, que é causada por vírus, a pneumonia intersticial, tá? Pneumonia intersticial, ela não tem consolidação normalmente, né? Pode até ter, mas é muito difícil de ter, né? Quando a gente olha no raio-x de tórax é mais difícil de visualizar, né? Tem outros sinais, mas com relação à consolidação não é o principal, né? O agente etiológico então, são vírus. Reação inflamatória vai afetar principalmente o intestino, então a gente vê esse espessamento do intestino com infiltrado inflamatório e edema, né, dentro dele, tá? Então, os septos alveolares, eles ficam alargados, edematosos, com infiltração de mononucleares, principalmente linfócitos, tá? Não tem padrão morfológico de acometimento, então é uma pneumonia bem diferente das outras, né? Tuberculose, a tuberculose é uma doença inflamatória de origem infecciosa que vai acometer o parênquima pulmonar, granulomatose necrotizante. Normalmente a transmissão dela é passada então por aerossóis contaminados, mas você tem que ter cerca de 100 a 200 horas de exposição com a pessoa ali. É lógico que tem as características genéticas, características imunológicas de cada indivíduo que vão fazer diferença. Esse quadro ele é causado pela Mycobacterium tuberculose, que é uma bactéria que possui parede celular rica em lipídios. Isso vai ser muito importante depois para a gente entender algumas coisas, tá? Como que a gente faz a resposta à tuberculose? A gente tem, então, uma fase exudativa, né, que seria, então, a inflamação aguda, basicamente, né, que forma exudato, que tem presença de neutrófilo, de macrófago, tá? Depois para a fase proliferativa, que é quando a gente vai formar, então, o nódulo de Gom, que é basicamente uma resposta granulomatosa, né? Forma células epidermoides, forma célula gigante, né, que é o sincício,
formado por macrófagos que vão englobar, então, aquele bacilo da tuberculose, e aí ele fica ali isolado por um tempo. Isso seria formação, então, do nódulo de Ghon. E se o nódulo de Ghon se juntar com linfadenite satélite, né, a gente vai pensar, então, em complexo primário, tá? Mas a ideia principal aqui da proliferativa é pensar na granulomatose, né? Depois a proliferativa caseosa, que é quando você tem, então, células, né, leucócitos, liberando enzimas, ácidos dentro do granuloma para gerar, então, a morte desse patógeno, mas aí a gente gera a necrose caseosa, tá? Então, formação de necrose caseosa nesse caso vai acontecer por quê? Porque esse patógeno, ele tem uma parede celular rica em lipídios, né? E quando a gente tem um excesso de lipídios num sítio com necrose, a gente tem uma necrose caseosa, tá? Então, essa é a característica dessa necrose que é formada. E depois a cicatrização, que tem a fibrose dessa lesão, tá? Geralmente, né, cerca de 90 a 95% dos casos vão curar essas lesões, tá? Mas a gente vai ter lá o sinal de caverna no raio-x de tórax, que a gente vai observar muito bem, e para sempre a gente vai observar, porque necrosou o tecido, não volta nunca mais, tá? E por fim, a gente vai falar dos carcinomas brônquicos, né? Qual que é a ideia dos carcinomas brônquicos? Você tem um indivíduo com perda de peso excessiva, dor torácica, tosse, pode ter hemoptise ou não, dispneia, e esse carcinoma brônquico, ele pode ser tanto perilar quanto peripleuro, né? Para a gente fazer o diagnóstico, é basicamente biópsia, tá? Então, vai ser fibrobroncoscopia, pode ser aspirado, pode ser por escarro, né? Para ver células esfoliosas, né? Mas a gente pode fazer também uma toracotomia para poder fazer a excisão direta e gerar a biópsia logo depois. A gente vai escolher isso de acordo com a localização desse tumor, tá? Então, um tumor que está mais centralizado, a fibrobroncoscopia consegue acessar. Se ele tiver mais periférico, aí a gente vai precisar fazer uma toracotomia mesmo, ou até mesmo um procedimento subcutâneo, tá? Mas geralmente toracotomia, né? Os fatores de risco para desenvolver o câncer de pulmão, DPOC, tá? Por conta do dano crônico, né? Às vias aéreas, exposição ocupacional, principalmente ao asbesto, né? E também ao radônio, gás radônio, tá? O tabagismo, porque ele vai aumentar em 50 vezes a possibilidade, a probabilidade do indivíduo desenvolver o câncer de pulmão. E para pessoas que têm o tabagismo passivo, né? 1,5 vezes a mais de chance de desenvolver o câncer de pulmão, além da história familiar positiva, né, que vai ajudar bastante para desenvolver essa doença, tá? O câncer de pulmão pode ser de células escamosas, adenocarcinoma, de pequenas células e de grandes células. E a gente vai identificar cada um deles aqui agora, tá? Então, o adenocarcinoma, qual que é a ideia dele, né? Ele é mais frequente em mulheres, tá? Ele é mais periférico normalmente, ele vai ser um dos carcinomas mais comuns, tá? E ele é o mais comum de se encontrar. Não foi confirmada nenhuma relação entre o adenocarcinoma e o tabagismo ainda, tá? A gente vai ver que os outros todos têm correlação bem determinada, tá? Entre tabagismo e desenvolvimento da doença, mas no caso do adenocarcinoma ainda não, tá? Apresenta um arranjo glandular, né? Porque ele é formado por epitélio glandular, né? E as metástases vão para o fígado, para o cérebro, para a suprarrenal, para ossos, tá? Para os gânglios, né? Do mediastino. Então, a gente pode observar isso daqui, tá? Na lâmina, a gente vai ver, né, essa dispersão aqui, né? De tecido glandular, né? E aqui era para ser parênquima pulmonar, tá? Então, a gente está vendo essa presença de glândulas aqui. Normalmente, essas glândulas, elas são bem irregulares, né? A gente não vê um padrão muito certinho de formação dessas glândulas. Isso seria também uma possibilidade ali para a gente pensar que isso daqui é um adenocarcinoma, tá? O carcinoma de células escamosas, né? Então, são células epiteliais, estruturais que estão formando esse carcinoma, tá? Geralmente é o carcinoma de melhor prognóstico, quando a gente fala de câncer de pulmão. Vai ser mais comum em homens. Tem uma localização central, então, quando a gente for fazer o diagnóstico, pode ser feito por fibrobroncoscopia. Lógico que o tamanho vai fazer diferença, né? E a relação direta com o tabagismo já foi comprovada. Quando a gente olha na lâmina, o que a gente vai procurar principalmente nesse caso? A gente vai procurar presença de queratina, tá? Então, a queratina presente nessas lâminas sugere que essas células são epidermoides, né? E essas células sendo epidermoides faz com que a gente tenha, então, um carcinoma de células escamosas, tá? Isso a gente vai encontrar, então, nesse caso. O carcinoma de pequenas células, ele é caracterizado, então, por produzir uma síndrome paraneoplásica por produção de ACTH. Isso daí é um ponto interessante, né, da gente pensar dele. Mas o principal, ele é o pior prognóstico de todos. Por quê? Porque ele invade e dá metástase à distância muito rápido, tá? Então, normalmente, a pessoa com esse carcinoma de pequenas células, ela não tem um prognóstico favorável, né? Ela realmente vai, provavelmente, vir a óbito por conta desse quadro, tá? Vai ser mais comum em homens, localização dele é mais central, tá?
tem uma relação direta com o tabagismo comprovada, tá? Sempre vai ser formado por células indiferenciadas, tá? E também as células com núcleos hipercromáticos e irregulares, quando a gente olha na microscopia, tá? São células bem pequenininhas, ficam parecendo até linfócitos, mas aí a gente vai ver, olha para o núcleo tá todo esquisitão, tem células de tamanhos diferentes e tudo mais, tá? Então, são características bem diferentes. Esse aqui é o pior prognóstico possível para um câncer de pulmão, tá? Quando eu falo que a célula é sempre indiferenciada, significa que ela não está gastando energia nenhuma para aparecer o tecido pulmonar, né? Quando uma célula é bem diferenciada, a gente tem um prognóstico um pouco melhor, porque essa célula bem diferenciada, ela está tentando parecer tecido pulmonar, mesmo que não seja, mesmo que seja uma neoplasia, mas ela está tentando fazer isso, tá? Então, isso seria a diferença, né? Então, quando a gente tem um tecido indiferenciado, nesse caso aqui, a gente está pensando, então, num mau prognóstico, né? E nesse caso aí, o pior de todos, né? E o carcinoma de grandes células. Qual que é a ideia dele? Ele é o menos comum de todos, tá? Ele é mais comum em mulheres. O segundo pior prognóstico, então fica só atrás do de pequenas células. Ele é indiferenciado, isso é um preditor muito importante de mau prognóstico, né? Ele é mais periférico, mas ele é infiltrativo, né? Isso é um grande problema, o que faz o prognóstico dele também não ser tão interessante, né? Ele pode ter células multinucleadas, né? Então a gente observa essas células bem grandes, né? Com núcleos irregulares, podem aparecer células multinucleadas, né? E também tem uma relação direta com o tabagismo, tá? Pessoal, era isso que eu queria falar com vocês sobre patologia do sistema respiratório. Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido tudo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!